Cordiais saudações, em nome de Jesus, com a permissão e com a bênção de Deus, nós damos sequência ao programa Mesa de Debates e Discussões, o tema, o casamento no contexto bíblico, comentários e considerações. Debatedores, evangelista Antônio Beckman Guimarães de Carvalho, da Igreja de Cristo em São João del Rei, Minas Gerais, este que vos fala, e o diácono Samir Tarabai, da Igreja de Cristo em Belo Horizonte Centro. Mais uma vez, quero agradecer a participação deste irmão, deste obreiro, que serve a Deus aí em Belo Horizonte. Nós também queremos agradecer aos leitores, aqueles irmãos e aos visitantes que estão comentando algumas das publicações que já foram lançadas aqui neste espaço. Quero reforçar o nosso compromisso com a sã doutrina. Nós estamos aqui trazendo esse debate, é uma grande oportunidade para nós estudarmos a palavra de Deus, para nós avaliarmos alguns entendimentos que são diferentes dos nossos. Estou debatendo também essa questão com o evangelista Lúcio Magalhães, da Igreja de Cristo em Belo Horizonte, Venda Nova. Então, estou em dois debates. Também participo de debates com católicos e outros religiosos pertencentes ao cristianismo dentro de uma conceituação histórica. Então, é com grande satisfação que nós estamos apresentando esse mesa de debates no modo virtual ou no modo à distância, aproveitando esse recurso, a internet, esse meio de comunicação que torna possível a realização de um evento desse porte com poucos recursos. Então, estamos aqui, de fato, trabalhando e tratando uma questão que é sã doutrina. É parte do Evangelho, está relacionado diretamente com a sã doutrina. Trata-se, claro e evidente, de um ensinamento de Jesus. Então, mais uma vez, eu peço as orações dos irmãos que estejam pedindo, estejam clamando a Deus, para Deus conceder sabedoria para nós que estamos aqui debatendo essa questão, repito, com muita responsabilidade e com muito compromisso. Eu quero fazer algumas considerações sobre as publicações do diácono Samir Tarabai e também fazer alguns comentários, algumas perguntas dentro do que foi falado até agora. Eu gostaria de saber do irmão se o presbitério da Igreja de Cristo em Belo Horizonte Centro compactua com o pensamento ou com o entendimento do irmão, uma vez que na ocasião em que foi lançado esse estudo e divulgado no YouTube, divulgado via internet, na internet, observamos ali a presença, pelo menos, de um presbítero. Então eu gostaria de saber se o irmão está falando também com o aval do presbitério e se o pensamento do irmão coincide com o pensamento e com o entendimento do presbitério aí da Igreja de Cristo em Belo Horizonte Centro. O texto de Mateus, capítulo 19, versículo 9, ele deveria ser lido pelo irmão diácono, pelo diácono Samir Tarabai, irmão em Cristo, claro e evidente. Ele deveria ser lido da seguinte maneira. Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículo 9. Eu, porém, vos digo, quem repudiar sua mulher e casar com outra, comete adultério. O irmão deveria ler esse texto dessa forma. Até interessante que outros partidários desse pensamento, do seu pensamento, irmão Samir Tarabai,
eles chegam a afirmar que essa cláusula de exceção ela foi acrescentada posteriormente nesse texto de Mateus 19. Acho até interessante esse posicionamento. Agora, da forma como o irmão está fazendo, está desprezando, e o irmão afirma em diversos comentários que segue fielmente o que a palavra de Jesus disse, que é fiel, que é radical, que realmente não quer se desviar ali nem um milímetro da verdade. Então, estimado irmão Samir Tarabai, deveria seguir de fato o que a palavra está dizendo. E essa cláusula de exceção, ela está aí. O texto não está da forma como o irmão defende. Pelo contrário, o texto é muito claro e está da seguinte forma: eu, porém, vos digo, quem repudiar sua mulher, ou se divorciar, essa palavra repudiar em divórcio, existem algumas particularidades em relação a essa palavra. Repudiar é quando o marido, lá naquela sociedade, e nas sociedades antigas também, principalmente no Império Babilônico, contemporâneo, período do qual Abraão foi contemporâneo, por volta do século XIX a.C., no Código de Hammurabi e outras leis daqueles povos antigos, falava sobre o repúdio. O repúdio é quando o homem ele simplesmente expulsa a mulher sem dar nenhum direito para ela. Nas sociedades posteriores trata também da questão do repúdio. Ele simplesmente despede aquela mulher, ele não se divorcia dela, ele se despede, aquela mulher fica presa a ele enquanto ele vai e se casa novamente. Era uma verdadeira covardia que os homens faziam com as mulheres. As mulheres ficavam jogadas, humilhadas e não mais poderiam entrar em um novo casamento porque elas continuavam ainda presas àquele homem. Mas a gente vai debater essa questão do repúdio e divórcio em em outro momento, em uma outra ocasião. Mas fato é que o texto fala, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas. É uma cláusula de exceção. O irmão, na primeira apresentação, onde ele fala, durante 40 minutos, fala com toda tranquilidade, fala com uma certa autoridade, dizendo que o assunto não é polêmico, que a questão não é polêmica, que é muito tranquila. Ele explica de uma forma muito superficial esse termo que no grego significa porneia. Ficaria assim, então: eu, porém, vos digo, quem repudiar sua mulher, não sendo por causa da porneia, e casar com outra, comete adultério. Nós vamos debater agora essa questão do termo porneia. Em algumas traduções, vão usar o termo imoralidade sexual. Em algumas traduções vão usar termos diferentes. Para frente eu vou projetar, fica mais fácil do que ficar fazendo citações, que vocês não vão gravar, mas eu vou projetar no data show, vai ficar mais fácil de nós entendermos. Mas por hora, dessa forma, atende perfeitamente. Imoralidade sexual, prostituição e fornicação. Há uma grande discussão entre os entendidos do grego na tradução correta dessa expressão, desse termo porneia. Então, fato é, diácono Samir Tarabai, que a cláusula de exceção, ela está clara, existe uma exceção, mas o irmão já parte para o entendimento de que está em adultério, ele despreza essa cláusula de exceção. Isso é gravíssimo. Você não está sendo fiel ao texto, você não está sendo fiel à palavra de Jesus. Então, peço especial atenção do diácono que, de fato, essa palavra ela vai nos julgar. João 12, 44 ao 50. Ela vai nos julgar. Ela é a nossa autoridade. Então, vamos falar de fato o que a palavra ensina e o que a palavra
demonstra. A não ser em caso de porneia. Gostaria que o irmão falasse um pouco mais desse termo, desse vocábulo. Qual a melhor tradução? Qual a melhor aplicação? Fato é, diácono Samir Tarabai, que existe uma cláusula de exceção e nós temos que respeitar essa cláusula de exceção. O irmão disse na apresentação primeira que não se trata de adultério. Ele é muito claro e enfático, dizendo que se trata de uma relação ocorrida antes do casamento. Então, para o irmão, ele até citou o caso do casamento de Maria e José, aquele fato que aconteceu, quando José pensa até em despedir Maria, porque ela ficou grávida, ou seja, uma possível evidência ali de traição, mas aquele caso era um caso especial. Então, o irmão Samir Tarabai faz até menção a esta ocorrência. Então, peço para o irmão explicar mais, ver qual a melhor tradução para este termo, o termo porneia. Como eu disse, é exceção. Então, não despreze essa exceção. A manobra que alguns que compactuam com o seu pensamento que eles fazem é simplesmente desqualificar essa exceção. Alguns vão dizer que se trata de casamentos ilícitos, conforme mencionado lá em Levítico 18, salvo engano, e de outras situações, o caso do incesto, por exemplo. Então, descobriu-se que é parente próximo, então, e na realidade nem se aplicaria, porque o casamento nem se consumaria aos olhos de Deus. Então, nem se trataria ali de divórcio. Então, há esse ponto que precisa ser esclarecido pelo diácono Samir Tarabai. Então, quando ele considera que seja adultério, e de fato a tradução com alguns estudiosos e algumas traduções realmente aparece esse termo adultério, o que soaria um pouco estranho para os fariseus, porque naquela sociedade o 7º mandamento, não adulterarás, ele estava valendo, ele estava em transição. Então, caso houvesse o adultério, a parte que se envolveu no adultério, ela seria apedrejada, ou seja, a pena para o adultério seria a morte. Então, há alguns pontos que nós precisamos debater. Vamos ficar com o termo porneia, e eu peço ao diácono Samir Tarabai, que mostre para nós qual é a melhor tradução, qual é a melhor expressão, e após ele manifestar esse pensamento, aí nós vamos debater essa questão de fato. Observem que lá em Atos capítulo 15, versículo 29, quando o evangelho começa a adentrar na realidade dos gentios, há essa discussão, e uma das exigências, há uma discussão sobre a vigência da lei sobre os gentios, e uma das exigências feitas é que eles mantivessem a abstenção de relações, ou que não praticassem relações sexuais ilícitas. É o mesmo termo que aparece aí, ou uma variação do termo que aparece nesse texto de Mateus capítulo 19, versículo 9. A transposição desse pensamento, dessa mentalidade da lei, que proibia relações entre parentes próximos, entre pai e filho, filha, né? Proibia o homossexualismo e diversos tipos de relações fora do casamento. Então, numa só tacada, os apóstolos aplicam um termo, uma expressão, relações sexuais ilícitas, que algumas traduções também, alguns conhecedores do grego, eles vão aplicar o termo fornicação, vão aplicar o termo prostituição, imoralidade sexual ou relações sexuais ilícitas. Então, penso que o diácono
precisa explicar para nós qual é o melhor termo utilizar, a melhor tradução utilizada em Mateus capítulo 19, versículo 9. Fato é que existe uma cláusula de exceção e não há como o diácono negar essa cláusula de exceção. Fazendo assim, ele está negando as próprias palavras de Jesus. Como eu disse também em uma das apresentações, nós devemos ter muito cuidado para não sermos mais justos do que o nosso rei, não é mesmo, diácono Samir Tarabai? O segundo ponto, sobre a possibilidade do exercício do ministério de evangelista por parte de um divorciado. Parece que o irmão, ele não, de forma clara, ele não entendeu a pergunta. Ele confunde evangelista com função de todos os irmãos, com o trabalho de evangelizar. Não, está falando de ministério. 2 Timóteo, capítulo 4. 2 Timóteo, capítulo 4. A partir do versículo 1. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Vai descendo um pouco, versículo 5. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Agora, Efésios capítulo 4, versículo 11. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Então, irmão Samir Tarabai, quando eu fiz a pergunta, eu deixei muito claro que se tratava do exercício do ministério de evangelista. Tem uma publicação minha em áudio, onde eu explico sobre a autoridade de um evangelista. Eu vou tentar lançar essa publicação no formato vídeo nas próximas horas para deixar um pouco mais claro o entendimento sobre o termo evangelista e sobre o ministério evangelista. Então, esse ministério, ele é um ministério importantíssimo dentro da igreja. O evangelista, ele defende a sã doutrina. Ele luta, ele batalha pela sã doutrina. Ele corrige, ele repreende, ele exorta. E observa que aí no texto de Efésios, capítulo 4, a partir do versículo 11, esse ministério está diretamente ligado com o aperfeiçoamento do corpo de Cristo. Então é um ministério estratégico dentro da igreja, dentro do corpo de Cristo. Então eu não perguntei se um divorciado, ou alguém que está em um segundo casamento, pode continuar sendo membro da igreja. É obrigação de todos os membros pregar o evangelho e evangelizar. Mas dom não. O dom do evangelista ele é exclusivo e particular de alguns irmãos. Aliás, esse dom, infelizmente, tem se tornado raridade. Alguns fazem seminário teológico e já pensam que são evangelistas. Isso aí é um grande erro e um grande equívoco. Então, a minha pergunta está relacionada o sentido da minha pergunta está dentro dessa linha. Alguém que seja divorciado pode exercer o ministério de evangelista? Outro ponto também interessante, na pergunta que eu dirigi ao irmão, parece que ele não entendeu, sobre a virgindade. Eu até recomendo que o irmão
já que está no mesa de debate, tem outro debatedor, o irmão Lúcio Magalhães, ele levanta essa questão da virgindade, ele defende ele defende o entendimento de que a virgindade ela é essencial para a validação do casamento. Então, a minha pergunta, não perguntei se é importante ser virgem. Eu vou até além do que o irmão Lúcio diz. Eu defendo a ideia de que não somente a mulher, mas o homem também. Lá no Antigo Testamento, Deuteronômio capítulo 22, naquela mentalidade, naquela época, exigia-se da mulher, de fato, a virgindade. O homem não tinha nenhuma supervisão nesse sentido. A mulher, sim, ela era altamente vigiada e ela era objeto de punição, inclusive com a morte, caso ela não fosse virgem. Mas nós estamos no Novo Testamento e o Novo Testamento exorta a todos os cristãos a não terem relações sexuais ilícitas. Então, todos nós somos exortados a nos mantermos puros. Todos são exortados, tanto homens como mulheres. Então, a minha pergunta não é o que o irmão acha da virgindade. É a importância da virgindade na consumação do casamento. Um casamento só vale se a pessoa for virgem. Lembrando que lá na apresentação que o irmão fez, aqui foi divulgada, a publicação referência do irmão, você deixou muito claro que um dos sentidos do texto de Mateus 19, versículo 9, era a falta de virgindade, ou a virgindade perdida antes do casamento. Ou seja, o marido descobria que a mulher não era mais virgem, aí ele poderia se divorciar. Então, penso que o irmão saiu um pouquinho ele não respondeu de fato a minha pergunta. Então, eu refaço a pergunta. A virgindade, ela de fato é essencial para a validação do casamento? Não estou entrando na questão do perdão. Como eu deixei muito claro, quando vai fazer uma cerimônia ou ato do casamento, que é também uma questão humana, creio que os dois devam saber ali do estado no qual se encontram, para de fato entrarem naquela união. Mas, no entendimento do irmão, a virgindade é ou não é essencial para a validação do casamento enquanto união perante Deus? Segundo ponto, aliás, outra questão, é sobre o discurso duplo do irmão. É interessante a forma como o irmão vem se comportando. Ora, você diz claramente, isso é muito importante, nós deixarmos a nossa ideia e o nosso entendimento de forma muito clara, apresentar o nosso entendimento de forma muito clara. Se a pessoa é contra a ideia de que o batismo é para a salvação, ela deve falar: o batismo não é para a salvação. Minha base bíblica, texto tal, tal e tal. O outro, o batismo é para a salvação e a pessoa não tem a salvação antes de ser batizada. A minha base bíblica é tal, tal, tal e tal. Então tem que ser deixado claro. Então o irmão já deixou claro que aquela pessoa que se encontra em um segundo casamento, ela está em adultério. E eu deixei muito claro também que essa pessoa que se encontra nesse estado, ela já havia sido exortada. O irmão vem com um discurso que eu acho até interessante. Não, nós temos que amar o pecador. Nós temos que cuidar da ovelha. Peraí, está, segundo o seu entendimento, está vivendo em estado de pecado declarado. Está em adultério. Está afrontando a palavra de Deus. Qual deve ser a sua atitude ou a atitude da igreja?
Vai aceitar aquele irmão que está em pecado, que está em um segundo casamento? Ou vai discipliná-lo? Olha o que diz lá em 1 Coríntios, capítulo 5. Uma vez que o irmão se considera fiel à palavra de Deus. Então vamos ver o que diz 1 Coríntios, capítulo 5. Versículo 1. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal como mesmo entre os gentios, isto é, haver imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. A luz me dificulta um pouco a leitura do texto, eu vou ler novamente aqui. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. A lei tratava dessa questão. E algumas traduções usam o termo imoralidade sexual, o termo porneia também. E o que o apóstolo Paulo recomenda? Versículo 2. E, contudo, andais vós ensoberbecidos, e não chegastes a lamentar para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou? Então, o irmão Samir Tarabai, o que a palavra diz sobre irmãos que se encontram nessa situação segundo o seu entendimento de adultério? Qual deveria ser a sua atitude e a atitude da congregação onde você participa, segundo a palavra de Deus? Uma outra questão também que eu quero levantar, sobre enquadrar leigos e incrédulos na palavra. Você disse que mesmo alguém que comece a participar da igreja, que esteja no segundo casamento, ele deve ser enquadrado na palavra. Peraí, como assim? Alguém que está em um segundo casamento, independentemente da motivação, adultério, abandono ou algo parecido, mas que está lá ainda no mundo e decide entrar na igreja, só que essa pessoa está no segundo casamento. Você disse que essa pessoa tem que ser enquadrada da mesma forma, porque casamento é casamento perante Deus, independentemente da realidade da pessoa. Muito interessante. Repito aqui, muitas pessoas querem ser mais justas do que o rei. Quando Deus, lá no Éden, puniu Adão e Eva por causa da transgressão, Deus falou com ele, lá em Gênesis capítulo 2, vamos lá. Deus falou com ele e orientou. Ou seja, definiu para ele o que era certo e o que era errado. Deus externou a palavra dele para Adão, para depois sim julgá-lo mediante aquela palavra. Gênesis capítulo 2, versículo 16. Ele deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então a lei, nós sabemos que é a palavra de Deus. Qual que é a lei hoje? Não é a lei de Moisés. A lei hoje é a palavra de Jesus. Você muito bem citou João 12, 44 ao 50. Essa palavra é a nossa autoridade. Então você quer julgar mediante essa palavra alguém que nem conhece esse ensino sobre
o casamento, imputando àquela pessoa uma medida reparativa. Ou seja, não, você vai ter que sair desse segundo casamento, você vai ter que abandonar. E olha que eu ainda dei como exemplo, frisei no meu exemplo, que aquela primeira esposa já estaria em outro relacionamento, já estaria em outro casamento, já era causa perdida. Então, o irmão chega a afirmar que este novo convertido deveria deixar aquela segunda família. Como é que fica isso? Você vai enquadrar aquele pecador numa palavra que ele nem mesmo conhecia? E alguns vão até citar a questão da lei moral, que todos nós temos mas a palavra de Deus é a nossa referência. Aquela pessoa ainda não tinha o conhecimento e o entendimento das palavras de Jesus. Então penso que nós devemos tomar alguns cuidados quando nós fazemos algumas afirmações. E este é um dos casos. É muito fácil nós exigirmos, nós colocarmos um peso sobre certas pessoas e penso o seguinte: se está sendo feita essa exigência neste caso, então várias exigências também devem ser feitas para muitas pessoas que entram na igreja com problemas no mundo. Será que elas têm que corrigir e acertar certos problemas para depois continuar ali seguindo na fé? Tem que ir lá e reparar certas questões? Quantas pessoas estão devendo? Quantas pessoas que abandonaram o pagamento de dívidas? Quando ela entra então na igreja, ela deve voltar lá e acertar para aí sim ela ter a manutenção do perdão de Deus? Então nós temos que discutir essa questão com muita calma e com muita cautela. Eu vou esperar então, eu vou publicar daqui a pouco a segunda parte dessas minhas considerações. E para encerrar, o texto de 1 Coríntios 7, como eu disse, essa questão é discutida em dois momentos, essa questão relacionada ao casamento. No primeiro momento, os fariseus apresentam a questão para Jesus dentro de uma realidade voltada para a lei. Então Jesus vai dar a resposta dentro daquela realidade que era uma realidade parcial. Em um segundo momento, já dentro da realidade da igreja, claro, evidente que com as conversões, questões difíceis também iriam surgir. E o apóstolo Paulo, foi comissionado por Jesus para tratar de questões referentes à igreja dentro da realidade dos gentios, ele vai tratar o problema ora surgido com o avanço do evangelho perante os gentios. Então, 1 Coríntios capítulo 7, versículo 15. Esse texto é muito claro e fala também de outra situação de rompimento, de possibilidade de rompimento. A parte do princípio que a pessoa foi abandonada, e anteriormente ele fala que se o incrédulo consentir em viver com aquela pessoa que se converteu, a pessoa que se converteu, ela deve continuar convivendo com aquele incrédulo. Ou seja, eu não quero uma pessoa da igreja. Não pode. Ela se torna obrigada a conviver, a continuar aquele laço matrimonial. E no segundo ponto, versículo 15, o apóstolo Paulo considera o abandono. Isso é fato, você não precisa de mestres, de tradução grego, não vejo a necessidade nenhuma. A pessoa é abandonada, os dois serão uma só carne com uma parte só. Então o texto, na tradução do diácono Samir Tarabai, na versão do diácono Samir Tarabai, deve estar mais ou menos assim, ó. Mas se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos, não fica sujeito à servidão, nem o irmão nem a irmã. Deus o chamou à paz. Porém, não pode se casar novamente. A tradução do irmão Samir Tarabai deve estar desse jeito. Mas não é isso que diz o texto. Como eu já expliquei,
há uma libertação, e ele não está falando de libertação espiritual, não. Quando ele usa esse termo servidão, está se relacionando à realidade. Servidão, escravidão, é sempre um reforço de uma determinada situação cansativa, ou de um extremo. Então, quando ele usa o termo servidão aí, servir, um pouco antes ele está explicando sobre as obrigações do casal, as obrigações que a mulher tem para com o marido e as obrigações que o marido tem para com a mulher, um servindo o outro. Então é muito claro, muito tranquilo, que acaba esse laço, essa obrigação da parte que foi abandonada, acaba. Ah, mas ele não fala em nenhum outro texto que pode se casar. É livre, ele fica livre, é uma decisão dele. Ele vai tomar a decisão. Se ele quiser esperar, eu vou orar, vou fazer uma campanha para Deus converter aquela outra parte, que eu faça dessa forma. Que se quiser esperar a vida inteira, que eu faça. Agora, se quiser também partir para outra, o texto e o contexto dá total liberdade. Então nós temos que tomar muito cuidado com o que a palavra diz e com o que homens estão dizendo. E homens, vou falar uma coisa, eles são mestres em colocar fardos. Se a pessoa casou, é porque ela queria uma vida, ter uma vida, um estilo de vida de uma pessoa casada. Não. Imagina uma pessoa com 20 anos, se converte e a outra parte lá de uma determinada religião não aceita, parte para outra, vai embora e tal. Aquele irmão de 20 anos, ele vai ficar obrigado, na realidade é uma imposição, principalmente de alguns que são mais radicais, ficar solteiro para o resto da vida dele, por imposição. É isso que o texto está dizendo? E os dois serão uma só carne. Em nenhum momento também diz que essa união, que Deus pode desfazer essa união. Na realidade já foi desfeita porque a parte incrédula foi embora. Não há mais união e não há mais aliança, que eu também já tratei e lancei algumas perguntas para o irmão que não foram respondidas. Inclusive lá de Jeremias 31, do 31 ao 32, onde fala da aliança de Deus com o povo de Israel. Foi quebrada por causa de infidelidade, por causa de quebraram os termos da aliança. Então vamos tomar cuidado, vamos ter cautela na hora de nós julgarmos e na hora de nós analisarmos ali uma determinada realidade. Nós não podemos ser precipitados. Também tem um texto da Igreja de Cristo, não me lembro o escritor, o autor. Está lá no site Igreja de Cristo no Brasil.com, onde ele faz o paralelo do noivo com a noiva, ele faz o paralelo da igreja com Jesus, do noivo. Muito cuidado, muitíssimo cuidado. Muitíssimo cuidado, porque pode ser dado a entender, independentemente do que eu faça, eu estou na igreja, eu estou ligado, e essa aliança ela não pode ser quebrada. Claro que pode ser quebrada. Ela é condicional. A nossa aliança com Jesus, ela é condicional. A ligação de Jesus com a igreja, de fato nenhum, ela pode ser quebrada. Mas a nossa relação com a igreja, ela pode ser quebrada quando eu não me mantiver fiel e seguir ali, de fato, o que Jesus ensinou e pregou. Então, o fato é que Deus rompeu com o povo de Israel por causa de infidelidade. E um dos exemplos que nós aplicamos aqui, 1 Coríntios 7,15, é justamente esse. A parte foi embora, abandonou, não quis saber mais, então não existe casamento de uma só parte. Pessoa casada com a parte fantasma, então temos que ter um certo cuidado para debatermos essas questões. Bom, penso que fui direto e a partir de agora nós vamos procurar ser mais direto, vamos tratar certas questões de forma direta e de forma mais enfática, e nós vamos, eu prometo, nós vamos manifestar o entendimento de um prazo aí mais ou menos de 15 dias,
Nós vamos manifestar um entendimento e um posicionamento sobre essa questão, e as dúvidas e as polêmicas que forem surgindo, que forem sendo levantadas, nós vamos tratar de forma tranquila. Essa é a proposta do Mesa de Debates. Apresentar para os irmãos o posicionamento de alguns professores, de alguns estudiosos da Igreja de Cristo, para que possa balizar a tomada de decisões por parte de alguns irmãos. Reforçando também que este evangelista não está aqui incentivando ou abrindo uma porta para que pessoas que estão passando por crises, problemas nos seus casamentos, possam simplesmente passar por essa porta. Procure aconselhamento, procure tratar o seu problema, as dificuldades que você está passando no seu casamento, busque aconselhamento e faça de tudo para recuperar essa união. O divórcio é pecado. O divórcio não agrada a Deus. Mas, se passar por essa porta, a decisão é sua. A decisão é sua. Só você pode tomar essa decisão. E na maioria dos casos, muitas pessoas não têm razão. Então, vai sofrer as consequências. Todas as suas decisões serão cobradas diante de Deus. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, se eu não me engano. Nós vamos comparecer perante o tribunal de Cristo para prestarmos contas das nossas decisões. Agora, dizer que aquele que se divorcia e se casa com outra pessoa está cometendo adultério, independentemente da justificação ou da justificativa, isso também é ir além do que a palavra de Deus ensina. Agradeço pela atenção, me encontro à disposição para esclarecimentos eventuais. Caso o irmão queira, ou os irmãos queiram participar, nós vamos fazer uma nova rodada do Mesa de Debates. Eu peço que não mande textos, né? Nós queremos os professores, nós não queremos ficar lendo textos. Eu tenho um punhado de textos aqui, ó. Vários. Melhor aqui mostrando, vários textos. Então o professor ele tem que saber filtrar, ele tem que ter um entendimento dele, para aí sim se manifestar e se posicionar. Também não é interessante ficar citando certos autores. É você que tem que falar e defender o seu entendimento. Então, nós convidamos aqueles irmãos que estão se sentindo aí, estão manifestando desejo aí, estão sentindo a vontade de participar, me procure aqui, inbox, e nós vamos providenciar os meios para você entrar neste debate. Muito obrigado, fiquem com Deus, Deus nos abençoe e até breve.